o verso 8. Se você estiver sem a sua Bíblia, você pode também estar acompanhando aqui na projeção. 1 Reis 17, o verso 8. Quem achou, diz eu amo a Bíblia. Quem não achou, diz eu também amo a Bíblia. Todos acharam? Vamos ler o que diz a palavra do Senhor? Diz assim a palavra de Deus: então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: trazei-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele chamou e lhe disse: trazei-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E eis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Porém fazei disso primeiro para mim um bolo pequeno e trazei-mo para fora. Depois fará para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Amém? Feche os teus olhos por um momento, curve sua cabeça, repita essa oração comigo, diga: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra, ministra o meu coração, repreenda, Senhor, todo espírito roubador da tua palavra, em nome de Jesus. E você que crê diz amém. Agindo Deus, quem impedirá? Diga comigo, diga: agindo Deus, quem impedirá? Querido, um dos atributos de Deus é a sua soberania. Ele é soberano. Deus não está condicionado a nada e nem ninguém. Deus não depende de ninguém para agir. Porque você pode dizer assim: porque Deus depende do fulano. Deus não depende de ninguém. Ele age quando Ele quer, na hora como Ele quer, quando Ele quiser. Deus, Ele é soberano. Deus não está limitado a nada. Deus não está limitado ao tempo. Deus não está limitado às pessoas. Jesus disse: olha, se vocês não clamar, as pedras vão clamar. Se você não quiser fazer, não se preocupe, Deus, Ele vai fazer. Quando uma pessoa resiste ao agir de Deus, quando uma pessoa resiste ao trabalhar de Deus, meu irmão, ela vai sofrer consequências danosas, como foi o caso de Faraó. Resistiu ao agir do Senhor para libertar o povo de Israel, que veio até mesmo perecer o Faraó. E quantas são as pessoas que estão resistindo ao agir de Deus, e muitas vezes não entendendo o agir de Deus. Sabe, hoje nós vivemos uma era onde tem pessoas muito inteligentes, pessoas que conhecem muito a palavra, mas que talvez não têm uma vida de intimidade com Deus, que talvez não conhece o Deus soberano. Nós vemos muitos pregadores que pregam até bem a palavra de Deus, mas no seu cotidiano, no dia a dia, eles vivem frustrados. E muitas vezes Deus usa até um irmãozinho, uma irmãzinha. Quando eu falo irmãozinho, irmãzinha, não é diminuindo a pessoa, não, para dizer muitas vezes uma pessoa simples da igreja. E eu já vivenciei isso, de alguém, um
de uma certa feita, me repreender. Dizia assim, na época eu era pastor, eu disse: uai, pastor, mas o senhor pregou, foi na época da pandemia. Agora eu lembrei direitinho como é que foi. Teve 2 casos, mas teve um na pandemia que eu orei por uma pessoa e a pessoa foi curada. Mas eu estava tão abalado, estava tão na crise ali daquela pandemia, que a irmã veio contar o testemunho na igreja, marcou para vir aqui, ela e algumas pessoas da família dela. Eu estava tão desacreditado que ela realmente tinha sido curada. Aí eu disse para ela: não, você faz o exame para comprovar, né? Vai que não. Não, pastor, eu estou curada, Jesus me curou. Eu disse: não, mas é bom fazer o exame. Ela disse: não, pastor, o senhor não está entendendo. Naquele dia que o senhor orou, eu senti um toque de Deus na minha vida. E eu fiz o exame. Eu levei o exame para a doutora. E ela disse: eu estava curado. E ela não compreendeu, porque meu pulmão já estava quase 75% comprometido. Eles queriam me entubar. E para a honra e glória do Senhor, eu fui curado. E ela disse: Deus te usou para poder liberar uma palavra sobre a minha vida. Eu estava tão desacreditado que ela precisou me repreender, dizer: não, Deus te usou. Aí eu disse: amém, realmente Deus me usou. E muitas vezes nós estamos assim tão desacreditados, porque falta uma coisa importante na nossa vida, chamada oração. Uma das coisas importantes na vida de todo cristão é a oração. E muitas vezes nós oramos pouco. Muitas vezes nós não conhecemos esse Deus do sobrenatural, esse Deus do impossível. Elias era um homem que conhecia a Deus. Elias disse assim: não vai chover até que eu diga que chova. Elias disse: não vai chover segundo a minha palavra até o dia que eu disser que vai chover. E não choveu. E a Bíblia diz que Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões. Ele era uma pessoa como nós. Elias não era um anjo, Elias não era um homem extraordinário. Ele só era um homem que tinha intimidade com Deus. Por causa de quê? Da oração. Elias tinha intimidade com Deus por causa da oração. E muitas vezes nós, como igreja, deixamos de viver coisas sobrenaturais, coisas extraordinárias. Muitas vezes deixamos de viver o agir de Deus na nossa vida, porque nos falta a oração, porque nos falta a intimidade. Porque quando você ora, meu irmão, isso faz com que você tenha uma fé inabalável. Quando você tem uma vida de oração, não é só palavras bonitas, não é só jargões cristãos: ah, eu sou um vencedor. Não, você anda na convicção que Deus vai te honrar, você anda na convicção que Deus vai fazer. Você não sabe como, mas você tem a certeza que Deus vai fazer. E nós precisamos voltar a ser a igreja, precisamos voltar a ser os cristãos que oram, que têm vida de oração. É tudo que o diabo quer, que você não ore, que você não conheça esse Deus soberano, esse Deus que não está limitado ao tempo, esse Deus que não está limitado à palavra do homem, esse Deus que não tem limite para ele. Pode estar 4 dias morto, como foi o caso de Lázaro, ele agiu. Pode estar tudo perdido, mas ele age. Amém? E a Bíblia diz que Deus manda Elias ir para um lugar que tinha um riacho. Elias falou que não vai chover, e quando não chove tem o quê? Escassez. Se ficar sem chover, as coisas ficam caras. Fica ou não fica? Fica cara. Porque o gado morre de fome, falta água, os animais morrem, não tem a lavoura, não tem a colheita. E foram 3 anos e meio sem chuva. Por isso que você não pode dizer: ah, não vai chover. Você tem que profetizar agora, mas você tem que entender que há poder nas nossas palavras, amém? E se nós liberarmos a palavra, o céu se abre. E a Bíblia diz que Deus manda Elias lá para um córrego. Elias foi para um córrego, e Deus falou que os corvos são pássaros. Deus falou que os pássaros iam alimentar Elias. Irmãos, esse Deus é extraordinário. Diga comigo, diga: Deus é extraordinário. Irmãos, Deus não mandou anjo. E olha que Ele já mandou anjo também fazer comida para Elias. Deus é maravilhoso. Um dia Elias estava lá meio triste, meio desanimado,
revoltado e tal. O anjo fez um pão para Elias, que ele caminhou 40 dias e 40 noites. Eita pão retado, é ou não é? Que pão foi esse, viu? Fez um pão, e fez o pão para ele e falou: deita e dorme. Eita pão que o homem mandou 40 dias e 40 noites. Estava lá desanimado. Um anjo. Irmãos, esse Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo, amém? Ele pode mandar um anjo. Ele mandou pássaros. E a Bíblia diz que e não foi uma vez não. Foi um período bom até o córrego secar. A Bíblia diz que de manhã os corvos, os pássaros, traziam pão e carne. E de noite os corvos traziam pão e carne. E Elias bebia da água. Todo dia comendo pão e carne. Não era só pão não, a Bíblia diz era pão e carne. Todo dia Deus mandou esses corvos para poder alimentar Elias. E você fica tão angustiado pensando que vai passar fome. E você fica tão angustiado pensando que vai passar dificuldade, necessidade. Se Deus mandou corvos, os pássaros, para alimentar Elias, será que esse Deus não pode fazer na sua vida também? Ele pode. E Ele quer fazer coisas extraordinárias, amém? Só que chegou um momento que o riacho secou. Chegou um momento que não tinha mais água no riacho, porque não estava chovendo. Aí Deus mandou Elias ir lá para Sarepta, uma cidade que tinha uma viúva para sustentar ele. Mas antes da gente entrar nessa parte, eu queria que você refletisse na soberania de Deus. Deus é soberano. Agindo Deus, quem? Não tem nada. Ele é Deus sobre toda a terra. Ele não está condicionado a nada e nem ninguém. Quando Ele decide fazer, acontece. E Ele quer fazer na sua vida, amém? E a gente vai louvar um hino aqui, a Daphne vai louvar um hino, e você vai fechar os seus olhos e fazer desse hino a sua oração, em nome de Jesus, amém? Feche os teus olhos por um momento. Nós vamos entoar essa canção, que mostra a soberania desse Deus, esse Deus que é soberano, esse Deus que é imbatível. Existe um Deus no céu que a letra no papel não pode descrever. Declare, não dá para imaginar. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Ele faz o que Ele quer, soberano e foge até o infinito.
Declare isso de todo o seu coração. Deus de vida e de vitória, Jeová. Deus de paz, Deus de glória, Jeová. Vai mudar a tua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele sopra, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter união. Pega o homem sem Deus e derrama um som. O seu braço é capaz de parar um trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Aleluia, aplaude e glorifique esse Deus que é soberano. O que Deus quer que você entenda é que Ele continua sendo Deus. Ele é o mesmo Deus de Elias, de Moisés, de Abraão. Ele não mudou. E o mesmo Deus que fez no passado, Ele faz nos dias de hoje. Jesus disse: vocês irão fazer, você vai fazer, eu vou fazer. Ele diz: vocês farão as coisas que eu fiz e irão fazer coisas maiores. E nós precisamos crer que o Deus que nós servimos é o Deus que faz coisas extraordinárias, é o Deus que age, é o Deus que trabalha em favor daqueles que nele crê. Amém? Porque tudo é possível ao que crê. E Deus disse para Elias: Elias, vai para Sarepta, que eu ordenei, que eu falei com uma viúva para ela te sustentar. Se Deus falar para você ir hoje lá para o Japão, Deus diz assim: ó, vai lá para o Japão, que lá no Japão eu ordenei por uma viúva te sustentar. Você vai tranquilo ou não vai? Aí Deus mandou. Não, Deus mandou uma viúva, então o negócio tá bom. Tá sobrando para ela e ainda vai sobrar para mim. Ela tem para ela e para mim, porque Deus mandou, Deus ordenou. Quando chegou lá, quando Elias chega em Sarepta, Elias encontra a viúva. Só que talvez Deus tivesse falado com a viúva no coração, Deus tivesse falado com a viúva aqui. E aí quando Elias chega lá, que encontra a viúva, e naquela época, querido, a viúva, para você ver como é que Deus age, viúva eram pessoas que viviam na miséria. Se não tivesse uma família para sustentar, ou se não tivesse um filho que trabalhasse, mas ela disse assim: o que eu tenho aqui, que Elias pediu a ela para poder preparar um pão. Ele foi esperto, primeiro ele pediu um copo d'água, né? Já estou aprendendo com Elias. Quando você quiser comer alguma coisa na casa de alguém, você fala: não, traz um copo d'água para mim. Se tiver também alguma coisa aí para eu comer. Porque se você pedir a comida logo de água, sabe que tem, é ou não é? Elias pediu logo um copo d'água. Eu pedi água, que eu sei. Aí na viagem que ela for, para não dar viagem perdida, eu já peço ela para trazer a comida. Aí Elias: traz um bocado de farinha para mim. Aí ela disse: oh meu Senhor, vive o Senhor, que o que eu tenho aqui só vai dar para mim e para o meu filho. A gente vai comer e vai morrer. E de fato ia morrer, porque a fome estava terrível. Se você for ver que por causa dessa seca, a Bíblia diz que teve um caso das mães que uma cozinhou o filho e comeu, dividiu entre elas, e no outro dia foi o dia da outra cozinhar o filho e não quis. Aí foi onde o profeta Elias se revoltou e disse que no outro dia ia ter prosperidade sobre aquele lugar em Samaria. Então estavam vivendo um tempo de crise, de escassez. E ela disse: eu só tenho para mim e para o meu filho, a gente vai comer e vai morrer. E Elias disse: faz primeiro para mim, porque assim diz o Senhor: não vai faltar farinha na panela, nem azeite na botija. Amém? Elias disse: não vai faltar.
Sabe, aqui eu aprendo algo do agir de Deus. Deus pega uma viúva que não tem para sustentar um homem de Deus. Quando você entende o agir de Deus, não é a sua escassez que vai impedir de Deus trabalhar. Ela não tinha, ela tinha? Não tinha. Mas Deus usou quem não tinha para sustentar um profeta. Vocês estão compreendendo? Porque muitas vezes você fica preso a dizer assim, não, quando eu tiver eu sustento, quando eu tiver eu ajudo. Não vai ajudar, porque Deus não trabalha assim, porque Deus não faz assim. Deus pega quem não tem, Deus pega quem não sabe, Deus pega quem não pode, para poder usar, para poder abençoar, para poder multiplicar. É quem se coloca à disposição, é quem crer na palavra, é quem está disposto a ofertar, é quem está disposto a entregar, é quem está disposto a crer na palavra profética que é liberada. Aquela mulher creu, meu irmão, só tinha para ela e para o filho. Ela podia duvidar, falar, não, esse pastor aí é sabido, o pastor quer comer minha comida e eu morro de fome e ele fica aí, que é o que muita gente faz. Não, o pastor lá, andando de carro, pastor isso, pastor aquilo, e a pessoa não crer na palavra que sai do altar. Você não pode olhar para o natural, você tem que crer, não, eu estou crendo na palavra de Deus, eu estou crendo que eu estou honrando é o profeta de Deus, eu estou crendo que eu estou honrando é a obra de Deus, e Deus pode multiplicar, porque Elias disse, não vai faltar. Elias disse, não vai faltar. Meu irmão, sabe como é que foi o milagre na vida dela? Não multiplicou, mas não faltou. O milagre na vida dela não foi igual aquela mulher que despejava o azeite, e o azeite multiplicava, e multiplicava, e multiplicava, não. Sabe aquela vasilha que você tem, que está pela metade, e que todo dia você tira, e quando tira vai baixando, é ou não é? Já no caso dela não, só tinha aquele tanto, mas quando ela tirava para fazer o bolo, que ela ia lá tinha o mesmo tanto, e que tirava que fazia outro bolo, que ela ia lá tinha o mesmo tanto, fazia para ela, fazia para o filho, fazia para Elias, e todo dia tinha o mesmo, não faltava. Deus não falou que ia multiplicar, Elias não falou que ia multiplicar, Elias só falou que não ia faltar. Tem hora que Deus não vai multiplicar na nossa vida, mas também não vai deixar o quê? Não vai faltar. Não vai faltar. Você vai ter para dar, mas não vai faltar. Não falta, meu irmão. Então quando você crê, quando você vê o agir de Deus, Deus pega uma mulher que não tem, uma mulher pobre, mas que creu e Deus agiu. É assim que acontece na nossa vida. Quando você decide crer, ainda que você não tem, você podia não vir aqui hoje, mas você disse, eu vou. E por você vir, Deus vai fazer coisas grandes na sua vida, amém? Porque deixa eu falar um negócio para você. O agir de Deus muitas vezes acontece em lugares específicos. Diga comigo, diga, o agir de Deus acontece em lugares específicos. Deus mandou Elias para ir para o córrego. Por quê? Porque lá Deus estava agindo na vida dele, sim ou não? Mas chegou um momento que Deus mandou Elias ir para onde? Para Sarepta. Porque o agir de Deus não seria mais no córrego, seria onde? Na Sarepta. Muitas vezes é assim. Você está em casa e Deus diz, não, vai para o culto hoje. Tem coisa que Deus vai agir na sua casa, mas tem momento que Deus vai mandar você para lugares específicos, como na igreja, como num culto. E no culto você vai ver Deus trabalhar, e no culto você vai ver Deus agir, amém? Existem muitas vezes lugares específicos que Deus vai agir. Deus não está condicionado a ambiente, mas Deus muitas vezes nos leva a alguns lugares, como reuniões como essa, para poder Ele agir na nossa vida, amém? E eu creio que nessa noite Deus está fortalecendo a nossa fé. Eu creio que nessa noite Deus está abrindo o nosso entendimento. E talvez nós nunca tínhamos parado para entender um Deus tão soberano como esse. Ele age como Ele quer.
Ele é soberano, Ele é Deus, amém? Então Deus não precisa do rico para te abençoar. Deus não precisa da prefeitura para te abençoar. Deus não precisa de uma empresa grande para te abençoar. Deus só precisa que você creia na palavra que sai do altar, amém? Porque Ele pode multiplicar e Ele pode também não deixar faltar. Você crê nisso? Então não é o prefeito, não é, é Deus. É Deus que provê. É Deus que abençoa. É Deus que multiplica. É Deus que prospera, é Deus que faz. E muitas vezes Deus vai usar pessoas simples, pessoas que não têm, para poder te abençoar. Você crê nisso? O agir de Deus aconteceu na vida daquela mulher, mas por quê? Porque ela creu. Para o agir de Deus muitas vezes acontecer na nossa vida, a gente precisa manifestar a nossa fé. Você sabia que a fé faz Deus agir? Sim ou não? Faz. Sabe por que muitas vezes Deus não faz? Porque você não tem fé. Porque você está incrente, você está descrente. Porque falta em você crer que Ele pode agir. É o caso de um homem que chegou para Jesus e disse: Senhor, se tu pode, liberta o meu filho. Estava tão... Ele chegou logo para Jesus: se tu pode fazer alguma coisa, porque os teus discípulos não podem nada. Mas se você pode, Jesus disse: eu posso. Você está de brincadeira comigo. Ele não disse isso, mas é como se dissesse: não, você está de brincadeira. Se eu posso, irmão, chegar para Deus que criou céus e terra, o Deus que tem todo o poder, e falar para Ele se Ele pode, é muita incredulidade, é ou não é? É tanto que depois Ele disse: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. E Jesus disse: não é se eu posso, é se tu crer. Porque poder eu posso. Porque tudo é possível ao que crer. Existe alguma coisa impossível para Deus na sua vida? E eu pergunto: por que Deus não faz? É porque Ele não quer? Ou porque eu não creio? Porque muitas vezes vai precisar eu crer. E muitas vezes vai precisar eu tomar um passo de fé. Foi como aquela mulher. Pegou tudo que ela tinha, entregou e confiou, acreditou. E quando ela voltou lá, tinha. Enquanto durou aquele período de seca, não faltou para ela. Tinha para ela, e Deus usou ela para sustentar um profeta, amém? Deus usou ela para poder sustentar um homem de Deus. E Deus vai te usar, querido, para sustentar pessoas na obra dele. Você querendo isso? Deus vai te usar para sustentar profetas na obra do Senhor. Deus vai te usar para sustentar a obra missionária. Deus vai te usar para sustentar a igreja dele, muitas igrejas nessa terra. Deus vai te levantar como coluna, para que muitas igrejas nesse Brasil afora sejam sustentadas através da sua contribuição. Você crê nisso? Aí você fala assim: mas o que eu ganho é muito pouco. Ô bispo, o que eu ganho não dá nem para poder pagar a luz da igreja. Irmão, se você crê nessa palavra, Deus vai te prosperar e não vai faltar e vai multiplicar, amém? Deus age, e muitas das vezes em lugares específicos, de maneiras específicas, e muitas das vezes através da generosidade, sabe, através da entrega, do sacrifício. Muitas das vezes eu vi o agir de Deus na minha vida quando eu depositei a minha confiança nele através da fé. E você precisa crer, você precisa dar um passo de fé. O ano não pode terminar sem você viver coisas extraordinárias na sua vida, amém? Sem você ver o agir de Deus. E esse ano Deus quer agir na sua vida. Esse ano Deus quer te surpreender, fazer coisas extraordinárias. A única coisa que Ele quer é que você creia que Ele pode fazer, que Ele é soberano. Deus agiu, Deus trabalhou, e o mesmo Deus que agiu, Ele continua aqui, amém? Não há nada impossível para Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Nem mesmo a falta de recursos, nem mesmo a falta de chuva impediu Deus agir de sustentar um profeta. Não é a chuva, não é a falta, não é nada que vai impedir Deus te abençoar. Você crê nisso? Hoje, decida orar mais. Se você quer ver o agir de Deus na sua vida, decida orar mais. Porque quando você ora mais, você vai viver coisas extraordinárias como o profeta Elias. Elias não tinha dúvida que Deus agia. Não foi Deus que falou para ele que não ia chover, foi ele que disse. Ele que disse: não chove, não choveu.
Ontem, nós ia para o rio na quinta com os meninos, que a gente sempre leva uma vez por semana. Aí na quinta choveu. Aí eu falei com a Laura, falei, então nós vai na sexta, no sábado. Porque no sábado tá mais tranquilo. E na sexta não dá não. Sexta-feira é consagração, é preparação. Falei, a gente vai no sábado. Ela, eu vou orar para não chover. Eu falei, não ora não. Ela falou, não, mas eu quero ir para o rio e eu não vou. Eu falei, não, mas não ora não. Ora para fazer a vontade de Deus. Aí amanheceu o tempão limpo no sábado. Aí ela falou assim, eu sabia que não ia chover. Eu falei, por quê? Ela falou, porque eu orei. Eu falei, não, Laura, não pode orar para não chover não. Tem que orar para chover. Mas vocês conseguem ver a fé? A primeira coisa quando ela acordou, que ela foi lá fora, ela disse, eu sabia que não ia chover. Eu sabia, ela disse, eu sabia. Só tem 11 anos de idade. Eu sabia que não ia chover. E aí quando foi à tarde, o tempo formou. E não choveu. A gente foi para o rio, quando foi 4h30, após 4h30, 4h40, que a gente estava vindo embora, choveu. Foi para o rio, se divertiu, ficou uma maravilha. E essa mesma fé que essas crianças têm, a gente tem que ter. Amém? Não é só para poder anular coisas nos céus, mas também para profetizar na nossa vida. Você crê? Deus vai te fazer coisas grandes na sua vida, amém? Fique de pé, nós vamos orar por você. Agindo Deus, quem? Impedirá. Ninguém vai impedir, querido. Deus só precisa de uma pessoa que creia. Deus só precisa de uma pessoa que acredita que Ele pode fazer. Deus só precisa de uma pessoa com fé. Uma pessoa disposta a crer que Ele pode usar. Mas não é o recurso, é Deus que faz. Deus não precisa do recurso para agir. Deus não precisa do dinheiro. Deus não precisa de ninguém. Mas eu não tenho nenhum amigo, não tenho ninguém. Não, você só precisa de Deus. Porque se Deus decidir agir, você vai viver coisas extraordinárias. Amém? Feche os teus olhos neste momento. Eu queria que você apresentasse a Deus a causa que você quer que Ele haja. Aonde é que Deus quer? Aonde é que você quer ver Deus agindo? Fala para Deus neste momento. Aonde é que você quer ver Deus trabalhando na sua vida? É na sua vida financeira? De um tempo para cá você viu as coisas saírem do controle, você viu as coisas desandarem. De um tempo para cá você viu que algumas coisas não estão dando certo. Você crê que Deus pode te prosperar? Você crê que Deus pode te honrar? Você crê que Deus pode multiplicar a tua renda, o teu ganho? Você crê que Deus pode fazer coisas extraordinárias? Ele é Deus, Ele não mudou. Ele não depende do prefeito, Ele não depende da secretaria, Ele não depende de empresas, Ele não depende do advogado, Ele não depende do médico, Ele não depende do dinheiro na poupança, Ele não depende de nada. Ele é Deus, Ele pode fazer. Talvez você diz, bispo, eu quero que Deus haja na minha saúde, mas o médico falou que não tem mais jeito. Agora é a hora de Deus agir, porque quando não tem mais jeito para o homem, que Deus age. Talvez você está precisando de um milagre, e se você crê aqui nessa noite, Deus pode trazer órgãos novos para você. Deus é um Deus que pode trazer órgãos novos para você. Deus pode colocar algo novo em você. Talvez você está precisando de um transplante. Deus pode fazer o transplante aqui agora. Deus pode fazer um milagre na sua vida aqui agora. Talvez tenha algo na sua vida que está morto e você precisa que Deus traga a vida. E Deus pode trazer a vida aqui nessa noite, assim como Ele trouxe Lázaro, que estava morto há 4 dias. Ele pode fazer o milagre acontecer na sua vida. Talvez você está querendo que Deus salve alguém da sua casa, da sua família, mas essa pessoa é tão difícil, essa pessoa tem um coração tão duro, mas Deus pode quebrantar o coração dela, Deus pode libertar ela, Deus pode transformar a vida dela. Então feche os teus olhos neste momento, apresenta ao Senhor neste momento, em oração, a tua família, a tua casa, os teus pedidos, porque você vai viver prosperidade, você vai viver abundância, você vai viver saúde, você vai viver paz, você vai viver salvação na tua casa e na tua família. Se renda a Ele de todo o seu coração. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Das montanhas e vales desertos,
aflições não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Diga, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. Com ousadia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu quero profetizar que a sua empresa será a empresa que mais arrecada financeiramente nessa cidade. Eu quero declarar que Deus vai te prosperar de maneira sobrenatural. Eu quero profetizar a multiplicação da renda, do ganho. Você que é assalariado, eu quero dizer em nome de Jesus que o Senhor vai te tirar da escassez. Você vai sair do mínimo, você vai sair dessa situação de conta-gota, porque eu quero liberar uma palavra de multiplicação. Meu Deus, abre portas na vida financeira dos teus filhos, das tuas filhas. Ó Deus, eu quero orar por pessoas que estão com causas na justiça, meu Pai, para sair. Ó Deus, está travado. Em nome de Jesus, antes desse ano acabar, meu Deus, o Senhor vai dar a sentença favorável ao teu filho, à tua filha, meu Pai. Ainda este ano o dinheiro vai cair na conta, meu Pai. Ainda este ano essa pessoa vai desfrutar da prosperidade do Senhor na vida dela. Ó Deus, eu quero declarar em nome de Jesus, meu Pai, a multiplicação da renda, do ganho dos teus filhos, meu Pai. Eu quero declarar em nome de Jesus portas abertas para aqueles que estão desempregados. Ó Deus, mas não uma porta que vai tirar essa pessoa da tua presença, mas uma porta que vai fazer com que ela continue mais firme. Uma porta, meu Pai, que faça com que ela venha a ser uma coluna, ó Deus, da tua obra. Deus, eu quero liberar uma palavra de cura para aqueles que estão doentes, em nome de Jesus. Você que está doente, eu libero cura sobre a sua vida. Receba do alto da cabeça, a planta dos pés, a unção de cura agora, em nome de Jesus. Assim como Elias disse, não vai chover, eu digo agora, doença, saia deste corpo agora, em nome de Jesus. Órgãos que não estão funcionando, volte a funcionar perfeitamente. Em nome de Jesus, receba cura no teu corpo. Em nome de Jesus, receba cura na tua alma. Receba cura em nome de Jesus. Meu Deus, eu repreendo toda preocupação, toda angústia, tudo que não vem do Senhor na vida dos teus filhos. E a partir de hoje, meu Pai, eu declaro que eles vão ver coisas extraordinárias. Usa essa pessoa que se considera pequena, usa essa pessoa que se considera incapaz, assim como o Senhor usou aquela viúva, meu Pai. Usa o teu filho, usa a tua filha nessa noite, meu Pai, ó Deus, como instrumento do Senhor, para abençoar essa cidade. Eu profetizo que você vai ser bênção de Deus para essa cidade. Eu profetizo em nome de Jesus que Deus vai te usar.
nessa cidade para trazer prosperidade. Eu profetizo que através da sua vida, Deus vai trazer cura, Deus vai trazer libertação para essa cidade. Em nome de Jesus, essa cidade vai ser impactada através da tua vida. Eles vão ver o agir de Deus, eles vão reconhecer Deus na tua vida. Eu profetizo que seja assim, em nome de Jesus. E se você crê, diz amém. Diga: eu tomo posse. Diga: eu recebo. Diga: agindo Deus, quem impedirá? Aleluia. Nada e nem ninguém. Ainda em pé, querido. Você vai testemunhar de coisas grandes aqui em nome de Jesus, amém? E coisas grandes muitas vezes acontecem nos mínimos detalhes. Você sabia disso? O que é dar um bocadinho de pão para uma pessoa? Pode ser nada, mas quando você não tem, é muito. Não, mas era só um... Mas quem não tem? Sabe, eu vi agora, esses dias, um testemunho de uma pessoa que ela parou no sinal e Deus falou com ela assim. Ele só tinha 100 reais lá. E falou assim: dá esses 100 reais, 100 não, 500, deixa eu ver quanto era. Foi 10 vezes mais, então foi 200 reais. Deus mandou ele dar 200 reais para uma mulher que estava na rua chorando. Aí ele não entendeu, porque ele só tinha 200. Aí ele pegou, deu para a pessoa. E aí ele falou com a mulher: olha, Deus mandou te dar. Aí ela disse assim: oh, é de Deus, porque eu estou numa situação, hoje trabalhei o dia todo na rua vendendo e não vendi nada. Ele disse: você não vendeu nada? Eu disse: não, eu vendi, mas eu só tinha 20 reais. Aí teve uma pessoa que estava com fome, me pediu para poder comprar uma marmita e eu dei os 20 reais. Aí o homem disse assim: não, então Deus está te dando 10 vezes mais agora. Aí ela ganhou 200. Aí ele chegou em casa, ele recebeu uma ligação de uma pessoa que estava pagando uma dívida dele, 10 vezes mais do que aquele valor que ele tinha dado. E é assim que Deus faz. Para ele talvez podia ser pouco, mas o que Deus fez na vida dele e dela também. 20 reais, você dá uma comida para uma pessoa, 20 reais, parece nada. Ah, mas eu radei, Deus nunca me deu. Você que pensa. Se você for parar para analisar, Deus move uma coisa aqui, move outra, e Deus vai fazendo com que você multiplique e prospere, amém? Então o segredo, muitas vezes, para ver o agir de Deus, está na sementeira, plantando, ajudando, semeando, abençoando, e você vai ver Deus fazer coisas extraordinárias na sua vida, amém? Ainda este ano você vai testemunhar de um grande agir de Deus na sua vida. Você crê? De cura, de prosperidade e de abundância em nome de Jesus. Agindo Deus, quem? Não tem ninguém. Você pode estar por aqui de dívida, ó, sem ter um centavo para pagar. Deus vai te honrar, que ainda vai sobrar. Diga amém por isso. Vai dar e vai. Da onde, bispo? Eu não sei, só sei que Deus vai mandar. Amém? Você pode estar passando uma crise na sua empresa, mas eu quero dizer que Deus vai prosperar e você vai abrir mais empresas nessa cidade. Amém? Deus vai aumentar o seu quadro de funcionários. Você vai ter que contratar mais gente. Se prepara. Bispo, eu estou pensando em mandar embora os que tem lá. Mas Deus vai fazer na sua vida e você vai ter que contratar mais pessoas. Amém? Manda não. Deus vai mandar mais gente. Você vai ter que precisar de mais gente na sua empresa em nome de Jesus. E você que talvez assim: ô bispo, eu ando muito ruim de saúde. Você vai ter saúde para dar e emprestar. Amém? Em nome de Jesus. Queridos, toma posse dessa palavra que sai do altar, porque é a palavra de Deus para as nossas vidas nessa noite. E quem vai fazer não é o bispo, é Deus. Amém? Só sou um instrumento, assim como o profeta Elias foi para a sua vida. Terça-feira nós temos a reunião de mulheres. Não falte, está sendo uma bênção. De homens também, né, pastor? Está tendo a reunião de homens. Quarta-feira nós temos o culto da causas impossíveis. Venha participar, está sendo uma bênção na quarta-feira. Sexta-feira de libertação, está sendo uma bênção. Próximo domingo inicia-se uma campanha nova. Amanhã tem culto das mães que oram, na casa da obreira de Itosa. Vão mandar lá no grupo: bispo, eu não estou no grupo do WhatsApp da igreja. Me procura para eu botar você. Bispo, eu não estou recebendo as mensagens de fé. A ditosa está orando por ela, tá? Problema renal, né? Orar para Deus estar curando ela. Então amanhã o culto das mães que oram é na casa dela, da ditosa. Eu não sei onde é que fica, é aqui perto, né? Na rua de Fala Mansa. Pronto, na rua de Fala Mansa.
Mas aí quem quiser ir, procura a pastora, me procura que a gente vai passar o endereço direitinho. Amanhã, culto das mães que ora. Próximo domingo já é dezembro, querido. E aí nós vamos começar a última campanha desse ano. Passou rápido esse ano. Todo ano passa rápido, né? É o fim dos tempos. Os tempos estão remidos. E a gente precisa estar a cada dia mais certos que os breves o Senhor vai voltar. Amém? Nós vamos orar. Eu queria convidar a evangelista Patrícia para fazer essa oração, pedindo ao Senhor que nos leve para casa abençoado. Solange é amanhã que ela vai fazer aniversário. Eu até botei lá no grupo que era hoje, mas é amanhã. Hoje é o aniversário da obreira Ana Maria. Já está no churrasco. Glória a Deus, amém? Bendito Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, obrigado por estarmos aqui nessa noite, pelo Senhor ter trazido a cada irmão, Senhor. Pai, leva cada um de nós em paz nos nossos lares, nos dê uma noite abençoada, Pai, livre de todo mal, Pai, que essa semana venha ser uma semana de bênçãos, de boas notícias, Pai. Nós profetizamos em nome do Senhor Jesus, que a graça, a presença do Senhor esteja conosco para todo sempre, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, vai na paz, em nome de Jesus.